Portfólio A2, 2021. Empreendedorismo, criatividade, inovação e responsabilidade social. Meu nome é Leocláudio da Silva Conceição, meu RU 36 03625 e meu polo é em Budas Artes, São Paulo. Trajetória histórica: a língua de sinais no mundo. Antes da década de 70, as pessoas com deficiências auditivas eram consideradas como loucas e eram também marginalizadas, pois devido ao preconceito e à barreira linguística, elas viviam afastadas do meio social. E para poder sobreviver, muitas delas eram obrigados a trabalhar em um tipo de trabalho que era considerado como desprezível na sociedade. Em 1755, o francês Charles Michel iniciou um método de ensino que ajudava os surdos a associarem palavras e figuras, ensinando-os assim a ler. Charles Michel foi o primeiro a fundar uma escola para surdos, com auxílio público. Segundo a doutora Gladys Parlin afirma, a partir da fundação da escola para surdos por Charles Michel na França, muitos profissionais surdos viajaram para outros países, levando consigo os conceitos da língua de sinais e sua importância para o mundo. Desse momento em diante, a língua de sinais ficou conhecida em muitos países. A língua de sinais brasileira. A língua de sinais chega ao Brasil através do professor Charles Ernest Huet, convidado por Dom Pedro II, em 1857, com o objetivo de fundar a primeira escola para surdos no Brasil. Em 26 de setembro do mesmo ano, no Rio de Janeiro, estava sendo fundada a primeira escola para surdos no Brasil, o Instituto Nacional de Ensino dos Surdos, também conhecido como INES. A língua francesa de sinais teve grande importância na consolidação da língua brasileira de sinais, pelo fato da Libras ter sido criada baseada no método desenvolvido pelos franceses. Cultura surda. A cultura surda é mais uma conquista obtida pela classe depois de muita luta. Só em pensar que vivemos rodeados por culturas diferentes deveria nos dar orgulho. Strobel define a cultura surda dessa maneira: cultura surda é o sujeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com suas percepções visuais que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. Quando paramos para entender a cultura surda e sua forma de comunicação, é impossível não se surpreender com tanta beleza e profundidade. A cultura surda já se tornou parte da nossa cultura. Sem ela, nossa riqueza linguística fica incompleta. Ao analisarmos o mundo e vermos como o avanço da cultura surda tem facilitado tanto a vida dos nossos irmãos surdos, pois através dela eles podem participar de grupos específicos para se comunicarem, interagirem e não se sentirem marginalizados, como uma vez já foram. Cultura surda no Brasil. A cultura surda no Brasil começa a se formar a partir da fundação da Escola para Surdos no Rio de Janeiro. Na época, um grupo de surdos formaram uma frente para lutar por seus direitos e poderem ser educados na língua natural. Afinal de contas, eles também eram cidadãos. Há uma variedade de meios que os surdos podem utilizar para se comunicarem.
seja por sinais, seja por meio de desenhos e até mesmo de expressões faciais e corporais. A língua de sinais é a expressão do pensamento do surdo. A língua de sinais está difundida por todo o Brasil. Cada região tem certa particularidade nos sinais. Os ouvintes e as libras. A importância da interação entre surdos e ouvintes se dá pelo fato de o ser humano ser comunicativo e sociável. O ser humano não foi criado para viver isolado. A comunicação entre surdos e ouvintes gera uma troca de experiência incrível, pois tanto o surdo quanto o ouvinte enxergam o mundo por perspectivas diferentes. E essa troca de informação é muito enriquecedora. A comunhão entre surdos e ouvintes minimiza as chances do preconceito, pois conhecendo a história do outro, poderemos sentir empatia por sua pessoa. A educação inclusiva ganha notoriedade quando vemos as adaptações nas escolas para receber os alunos com deficiência auditiva. Em janeiro de 2016, entrou em vigor a lei que tornou todas as pessoas com deficiência iguais às outras pessoas, passando assim a usufruírem de todos os direitos, inclusive ao direito de ter um trabalho digno. O meio corporativo vem tendo que se adaptar para ter em seu quadro de funcionários pessoas com algum grau de deficiência, inclusive auditiva. Capacitação de ouvintes em Libras. Hoje em dia ficou muito mais fácil ter acesso a qualquer conteúdo de ensino. Basta fazer uma busca na internet que diversas formas de ensino ficarão ao nosso alcance. À medida que os profissionais foram ganhando mais conhecimento sobre o ensino de Libras, tornou-se muito mais eficaz passar esse conhecimento adiante. Existem inúmeros aplicativos que se propõem a ensinar língua de sinais. Podemos nos capacitar em Libras de qualquer lugar. Nas empresas em que há algum funcionário surdo, deveriam ser feitas palestras incentivando o aprendizado, mesmo que básico, da língua de sinais a todos os funcionários. Aqui está o meu nome em Libras. Experiências locais bem-sucedidas. Após uma reunião com os pais de crianças surdas, a Prefeitura de Taboão da Serra, pensando em melhorar a comunicação entre os familiares e essas crianças com deficiência auditiva, através do Centro de Integração e Apoio ao Deficiente Visual e Auditivo, oferece curso gratuito de Libras para os pais dessas crianças. As aulas acontecem às sextas-feiras e são ministradas por Wilson Santos Silva, que é surdo, graduado em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina e especializado em Educação Especial em Libras. Wilson afirma que, por ter estudado em uma escola regular, sabe exatamente o que as crianças passam. Sempre mostro para as crianças que se comunicar não é apenas oralizar e que os filhos não são coitadinhos. Durante as aulas, as famílias são orientadas a não se expressar verbalmente, e sim estimular o aprendizado de Libras. Até porque, se a família não estimular as crianças, a escola encontrará barreiras no ensino. Libras e cultura surda. O que pode ser feito em nosso polo? O Grupo Ninter tem se mostrado muito por dentro das questões sociais e já se adaptou à cultura surda. As lives realizadas pela escola sempre têm intérpretes de Libras
e as aulas gravadas no AVA também têm a opção de assistir em Libras. Talvez uma ação que seria muito boa fosse que em cada polo tivesse disponível alguém que soubesse se comunicar por Libras. Caso algum pretenso aluno que seja deficiente auditivo visite o polo, ele se sinta bem acolhido. Aqui estão algumas referências do que eu usei e obrigado.